antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal. Se você assiste o nosso vídeo, você não dá o like, o YouTube entende que você não gostou do vídeo. Então, vai naquela mãozinha, o joinha, e clica lá e dá um sinal que você estará ajudando o canal a crescer. Se inscreva e envie esse vídeo para 5 irmãos, para que nós todos possamos ser abençoados, e ajude a evangelizar se inscrevendo no canal, orando com o pastor Arantes. Um beijo no coração. Ouça agora a palavra amiga com o pastor Arantes. No Evangelho segundo o João, no Novo Testamento tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, no caso aqui você está ouvindo o Evangelho de João, João, o apóstolo de Jesus. E aqui nesse texto da palavra de Deus, fala sobre a encarnação do Verbo. No capítulo 1 do Evangelho de João está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha bem o que está dizendo a palavra. Olha bem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meu ouvinte, meu amigo, ouça a palavra de Deus e veja o que o Espírito Santo está falando ao meu e ao seu coração. Muitas pessoas perguntam, mas quem é Jesus? E por que eu devo crer em Jesus? E por que eu devo aceitar Jesus? E por que eu devo confiar em Jesus? Ou crer, ouvir, aceitar? Por que eu devo acreditar em Jesus? O que é que tem em Jesus para que eu possa crer nele? Ou por que devo crer nele? Ou mesmo, quem é ele? Quem é ele? Quem era ele? Quem é ele? Como é que eu posso entender e compreender a necessidade de ter Jesus na minha vida? A encarnação do Verbo. Verbo é palavra. Palavra de Deus. O próprio Deus,
enviou a sua palavra na terra. E a sua palavra veio na terra na forma humana, na forma da pessoa de Jesus. Jesus, na verdade, era a palavra de Deus encarnada. Era a palavra de Deus enviada. O próprio Deus enviou a sua palavra, enviou a sua voz, enviou neste momento que Deus enviou Jesus, estava dizendo: eu estou enviando para vocês a minha palavra. Jesus, na verdade, é a palavra de Deus. É Deus encarnado. É Deus na forma de carne. E através de Jesus Cristo, Deus se manifestou no meio dos homens. Porque Deus não poderia se manifestar apenas como Espírito de Deus, como manifestou a Moisés lá no monte Horebe, como manifestou a Elias através da carruagem de fogo, como manifestou no passado Abraão debaixo do carvalho de Mamre. Ele apareceu na forma humana com 2 anjos. Deus decidiu se manifestar. Deus decidiu habitar no meio dos homens. E Deus, quando tomou essa decisão, ele disse: enviarei o meu filho, enviarei a minha palavra, e enviarei o meu ungido, e enviarei o Salvador do mundo. A minha palavra salvará esse mundo. E no princípio, quer dizer, lá no início, Jesus já era e é o verbo de Deus, já era e é a palavra de Deus viva. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então veja, lá no início da história da humanidade, lá no início do início do início do início da história, no princípio da história, Deus estava presente. E no princípio era o verbo era Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus estava com Deus, e Jesus é o próprio Deus encarnado. Ah, mas eu não posso entender isso. Eu sei, mas a palavra de Deus diz que pela fé nós o aceitamos. Lá no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Em outras palavras, Jesus não veio de Cuiabá. Jesus não veio da Bahia, nem de Minas Gerais. Jesus não veio da Europa, dos Estados Unidos. Jesus não veio do Japão. Não. Jesus veio do céu. Ele desceu do céu. Ele mesmo disse: eu vim do meu Pai que está no céu. O meu Pai que está no céu, Ele me enviou a vós. O próprio Jesus declarou isso abertamente para quem quisesse ouvi-lo. Aceitando ou não, crendo ou não, Jesus declarou abertamente: eu sou Deus. Eu estava no reino. Você ouviu a palavra amiga do pastor Arantes. Um beijo no coração e até o próximo, tá bom? Deus te abençoe. Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal. Se você assiste o nosso vídeo, você não dá o like, o YouTube entende que você não gostou do vídeo. Então, vai naquela mãozinha, o joinha, e clica lá e dá um sinal que você estará ajudando o canal a crescer. Se inscreva e envie esse vídeo para 5 irmãos, para que nós todos possamos ser abençoados, e ajude a evangelizar se inscrevendo no canal Orando com o pastor Arantes. Um beijo no coração.